dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Takeru Oshima. Na verdade, ele já foi pastor aqui, como já dissemos, e no presente momento ele está nos apoiando, ajudando. Ele já é um pastor jubilado, mas mesmo assim ele está se dispondo a vir uma vez por mês aqui para estar com os de língua japonesa, para estar pregando para eles, tendo tempo com eles, E então nós temos tido esse privilégio de tê-lo já conosco. A Catuto me mandou uma mensagem essa semana me falando: olha, pastor Oshima vai vir esse domingo, ele está completando aí 50 anos de ministério, Seria interessante que nós temos uma palavra de desafio, especialmente para os jovens, para que eles possam considerar, primeiramente a Deus e a vontade de Deus na sua vida, e quem sabe também estar envolvido mais diretamente no ministério, no trabalho na igreja, Eu falei: nossa, que coisa boa, que privilégio, vamos sim, vamos convidar. E então o pastor Oshima está conosco aqui. Eu sempre falo isso e é uma verdade. Pastor Oshima e a senhora Midori Sensei é um casal que me inspira, pela fidelidade deles, pela constância deles. Eu sei de lutas que eles passaram, mas de ver, a constância deles de permanecer servindo ao Senhor, e de fazer as coisas. O Oshima Sensei sempre menciona de fazer as coisas com alegria, E isso me inspira muito, é um grande encorajamento para mim, Então nós queremos ouvir hoje pastor Oshima, 50 anos de ministério, Eu estive semana passada na casa de um dos membros da igreja. Eu não a conhecia assim de conversar, aliás, tem várias pessoas que a gente vê entrando, E depois a gente sabe alguma coisa, mal o nome, Mas eu estive lá e pude sentar um pouco e ouvir a história dela, Ouvi a história dela, que ela tinha tido 8 filhos, que tinha ficado viúva aos 39 anos de idade, criou esses 8 filhos e permanece firme no Senhor. Nossa, foi algo tremendo que me aproximou o meu coração daquela senhora. Hoje, quando eu oro, eu posso lembrar dela de uma maneira muito mais concreta, muito mais dentro do contexto dela, Então, na verdade, pastor Oshima tem 50 anos de ministério. Eu creio que se vocês tiverem tempo, especialmente com a Midori Sensei também, que eu falei que ia na casa dela para conversar, não fui até hoje. Mas de sentar com eles, de ouvir as histórias que eles têm a respeito do ministério, da vida da família, E vocês vão ser, eu creio, grandemente abençoados pelo testemunho daquilo que Deus tem feito por eles, Então nós queremos honrar o pastor Oshima nessa manhã, sua esposa Midori e a família, A igreja parece que onde eles estão ajudando em São José dos Campos, houve homenagem ao pastor Oshima, a esposa, Mas também homenagear a família, porque a família tem estado junto com eles boa parte do ministério deles, E queremos então mostrar a nossa honra também, agradecendo a Deus pela vida deles, Às vezes a gente começa a falar bem da pessoa depois que ela parte, Mas temos que reconhecer enquanto vivos e sermos gratos a eles por tudo aquilo que eles fizeram, se dispuseram nas mãos do Senhor. Então, pastor Oshima, por favor, me dá você que vai traduzir? Catuto vai traduzir então? Vai falar em português, Sensei? Ai, que bom, oxe, olha só, Economiza tempo. Pastor Oshima então vai pregar em português. Olha só, hein?
primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de testemunhar minha vida. Hoje enfatizar mais consagração. Mas antes de consagração, teve salvação, né? Onde eu falei, nos campos, eu falei sobre salvação. Eu creio que todo mundo tem experiência de salvação, né? A minha salvação era assim. Idade 21 anos, eu aceitei Jesus Cristo. Já 50 anos, mais de 50 anos atrás, né? Já bem séculos, né? Mas eu vim de Japão com 19 anos. Né? 19 anos é criança, né? Mas só pensar agora, né? Mas eu vim sozinho, deixando minha família, parentes, amigos, né? Vinda do Brasil não tem objetivo. Esse objetivo é ganhar dinheiro, né? Mas não consegui ganhar dinheiro, né? No dia, ano que eu cheguei no Brasil, caiu geada, né, forte, cobriu da região de Paraná, né? Vocês não se lembram, 53, 1953, né? Então, eu trabalhei na roça, nunca trabalhei na roça, né? Mas trabalhei no cafezal. Só que para cortar café queimado, né? Não tinha mais dispensa. Mas eu, durante um ano, eu pensei muito sobre vida, né? E eu vim para o Brasil para ganhar dinheiro. Mas caiu geada e queima tudo, né? Pode ser que eu, mais tarde, né, possuir mais café bastante. Mas um dia vai queimar tudo, e perde tudo, né? Meu Oji-chan, né? Tinha bastante dinheiro, mas Japão foi bombardeado e queimou tudo num dia, e perdeu tudo, né? Pensando nessas coisas, eu vim ganhar dinheiro, mas um dia vai perder tudo, né? Então, minha filosofia da vida valor, né? Eu não vou trabalhar, mas tem que trabalhar, tem que comer, né? E não tinha mais necessidade. Eu trabalhei bastante, né? E minha vida economizar dinheiro, né? Para fazer uma grande obra no Brasil. Mas eu não consegui. Fiz, depois de um ano descer a vida roça, né? Na cidade, trabalhei na oficina de eletricidade. Eu tenho plano, né? Mas plano não deu certo. Naquele tempo eu tinha medo de viajar. Se viajar, se sentado no ônibus, sentado no lado, né? A pessoa perguntar alguma coisa e eu não sei responder. Então tinha medo, né? Mas naquele dia eu viajei sozinho. Tinha medo, né? E tinha solidão, muito solidão, né? A minha plano foi, não deu certo, né? E não tinha mais esperança, né? Voltei na oficina, né? Eu sou ateu, né? Não creio budismo, hinduísmo, mas pelo costume eu
abaixava a cabeça, né, do budismo, mas não tinha fé, e ateu mesmo, né? Então não acreditava na existência de Deus, né? Assim, né, eu recebi a Bíblia, foi o Velho Testamento Antigo, Novo Testamento Antigo, bem grosso, né? Mas eu não entendia nada, né? Então deixei no estante em cima, né? Né? Não tinha interesse muito na religião, né? A religião pode ser que para idoso, né? Pessoa que está perto de morte, ajuda bastante, mas para mim não, eu sou jovem, tenho esperança, né? Mas tudo isso derrubou, né? Aquele dia, o dia que eu prometi a pastor que ia visitar a casa dele, eu abaixava a cabeça andando na rua, né? Mas eu sempre, né, andava em cima, né? Estava olhando para cima, né? Para fugir do pastor. O pastor vinha frente e eu ia do outro lado, né? Fugia, né? Para não encontrar, né? Mas aquele dia estava no chão, né? Não tinha coragem de olhar à frente, né? Quando olhei, já estava, o pastor estava na frente. O pastor foi perguntando, né? Diretamente assim, você sabe a vida? Eu não sei vida, né? Você está preparado para morrer? Eu não estou preparado, né? Isso é muito importante para você, né? Venha sábado, né? Minha casa, né? E eu falei, tá bom, né? Eu vou, né? Eu prometi, né? Porque eu não tinha medo de morrer, né? Com gripe muito forte, estava sozinho, estava dormindo ao fundo de oficina, né? Se morrer agora, nem família, parentes, amigos, morrer sozinho, tinha medo, né? Então essa coisa que não tinha né, preparado para a morte. E eu prometi, eu vou no sábado. Já prometi, né? Então eu fiz sábado. Então, naquele sábado, o pastor começou a falar, né, desde a criação do mundo, né, Gênesis, né, até Apocalipse. Mas para 8 horas, até meia-noite, né? Então eu estava ouvindo, né? Mas engraçado, né? Durante esse tempo eu mudei meu coração. Eu era ateu, né? Não cria a existência de Deus, né? Negava a existência de Deus. Deus pode ser que adultos, né? Pessoas idosas, né? Mas naquele momento mudou meu coração. Deus existe mesmo. Porque ele explicou, né? Explicou a história do humano, tudo eu estudei na escola, né? A Bíblia diz tudo isso, né? Tudo isso está ajudando-me a crer em Deus, né? E creio em Deus. Então, né? Meia-noite, né? Principalmente quando a casa pastoral, eles me oferecem jantar, né? O dom gostoso. Então, para comer, o dom eu ia, né? Mas ouvir o evangelho não queria, né? Mas naquele dia não saiu o dom, né? E falamos de Jesus, e eu acho, né, que meu coração mudou, né? Então, vamos, né, confessar pecado. Pecado? Eu não tenho pecado, né? Eu não roubei, não brincadeira, né? Não fiz nada mal, né?
passei direitinho a minha vida. Tá bom, você não roubou borracha de bichos da Coreia? Pode ser, mas não esqueci. Mas tudo isso que você lembra, confessa a Deus. Tá bom, começou a orar, né? Figurou, o coração figurou, né? Muito forte, né? Então, durante isso aqui, eu pensei, mas não fiz nada nem errado, né? Mas estou orando, e estou orando, né? O pastor falou, você confessou? Não confessei o que minha vida, né? Entende? Tá bom, né? Mas a Bíblia está escrito, seu pecado está perdoado, né? O maior pecado é você não cria a existência de Deus, né? Você admitiu, então você está salvo, né? Você sente alguma coisa? Eu não senti nada, né? Não senti nada, mas tudo tem coração aquecido, né? Mas não senti nada, não aconteceu nada. Mas já passando meia-noite, 1h, né? Vamos dormir, né? Já está muito tarde. Então eu tenho que voltar para a oficina, né? No caminho eu senti, né? Eu vi a estrela, está brilhando, né? Esse aqui é Deus que fez isso. Esse Deus está dentro do meu coração. Então aqueceu muito, né? Alegria, né? Saiu as lágrimas, né? Bastante. E eu agora sou filho de Deus, né? Então, essa é a experiência da minha salvação, né? Cada um não tem a mesma experiência. Tem outro, né? Que não tem nada, mas tem a experiência da salvação. Depois eu frequentei a igreja, né? Pastor, você não quer estudar no seminário? Eu não quero, né? Não quer ser pastor? Não quero. Eu não gosto do pastor. Eu não gosto do pastor. Mas insistindo, né? Não, está fugindo, né? Aí eu sou apenas um membro da igreja, né? Mas sempre estava. Mas um dia, quando foi realizado concílio no São Paulo e o Pirá, uma casa que eu posava, né? De manhã, o café está pronto, né? Está pronto para descer. Eu estava posando em cima, né? Primeiro andar. Então eu desci, mas no meio do caminho, Deus me falou assim, né? Vinha, né? Vinha após de mim, né? Chegue-me, né? Ouvi, não é ouvido a voz, né? Então, mas coração senti, né? E eu vou entregar tudo. Então não desci, né? Voltei na minha cama, chorei, decisão, né? Essa decisão, eu tenho que fazer pelo menos duas decisões, né? Eu queria voltar no Japão. E quando parti do Japão, eu falei, eu vou estar, né? Dentro de 5 anos, carregando muito dinheiro, né? Mas não consegui, né? A gente promete, né? Isso aí tem que entregar, né? Eu estava preparado dinheiro para voltar, né? Tinha o suficiente, né? Mas cheio após de mim, né? Então tem que consagrar, isso é difícil, né? Mas outra fortuna, eu tenho que deixar tudo no nome de Deus, né? A decisão muito, mas 10 dias, né? E eu entrego tudo,
né? E não é fácil, mas entreguei. Aí tem a paz, né? Paz. E essa é uma das decisões que eu fiz, né? Entreguei, não tem mais né, cobiça para o futuro. E outra coisa, casamento da minha esposa, né? Quando eles se enamam, né? Deus sempre segue, né? Então, um dia de chuva, eu olhando o mundo, né? Bem que está sobrando, né? Deus me dá, sempre me entrega tudo. Então, eu entrego tudo, né? Eu gostava muito dela, mas isso aqui prejudica pouco, né? De coração, né? Então, você está estudando, entrega tudo. Então, entreguei a Deus, né, todas essas coisas, a emoção. Deus não é assim, entrega, mas Deus entrega Deus vai saber como fazer, né? Mas ele está vendo meu coração, né? Entrega tudo, entreguei, né? Mas depois de 5 anos, casei, né? 5 anos, Deus provou, né? Entrega. Então, das decisões que eu fiz, tem outra decisão, né? Mas Deus abençoou a vida, esta terra, e após a terra, vai abençoar muito forte, muito grande, né? Então Deus está cumprindo todas as promessas, né? Entregou, então Deus está devolvendo tudo isso, né? Eu não na hora que eu entreguei dinheiro, todos que eu possuía para Deus, eu não tinha mais condições de voltar de agora, mas voltei várias vezes, né? Deus devolveu, né? Deus abençoou muito, né? E casamento também, né? Os caras casaram, né? Mas Deus provou todas essas coisas, mas entregando, né? E seguindo Jesus. Este ano, já 50 anos pastoral, né? 50 anos continuam. Naquela experiência de salvação, continua agora mesmo, né? Não muda, né? Sempre volta. Aquele dia eu estou salvo de escrivão para Deus, né? Essa alegria sempre tem aqui, né? Passou 50 anos, rápido, né? E eu tenho mais esperança no futuro, né? Então, Deus está abençoando mim, né? E também abençoa vocês também. Entrega tudo, Deus abençoa ricamente, né? Sua vida nessa terra, também vida que vem, né? Após, né? Depois da morte, tem mais outra bênção que você recebe. Tá bom? Hora está limitada. Você está desculpa, eu não posso expressar meu pensamento, minha emoção para você, né? Está limitado. Na verdade, o pastor Shima veio dar um testemunho dele, né? E como que é bom nós ouvirmos, né, uma experiência de vida, né? Alguém que experimentou um encontro com Jesus, né? Que veio para o Brasil para ganhar dinheiro, né? Para fazer a sua vida, assim como um tempo atrás as pessoas iam aqui do Brasil lá para o Japão, né? Para ganhar dinheiro e dar um jeito na sua vida, né? Assim foi antes, né, eles vindo para o Brasil para estar então ganhando muito dinheiro. A gente ouve histórias de que
pessoas falavam que no Brasil, né, naquela época, dinheiro dava em árvore. Então você podia pegar dinheiro da árvore, né? Então, se referindo, sei lá, se é o café, o que era, né? Mas é interessante como Deus, Ele ama cada um de nós e quer fazer parte da vida de cada um de nós para nos abençoar, né? O pastor Oshima veio para ganhar dinheiro, né? Ficou frustrado, né? Porque os planos foram por água abaixo, né? Foram queimados pela geada, queimando o dinheiro que ele pensou em ganhar, não é? Mas isso fez, não é, realmente ver como que as coisas que nós muitas vezes corremos atrás, né, elas são tão passageiras, né? O dinheiro e a estabilidade não são as coisas principais, e essas coisas mudam, podem mudar na nossa vida. Mas o que realmente permanece, e o que é mais importante, né, é estarmos caminhando com Deus. É uma coisa que ele mencionou aqui também, que o pecado maior que nós temos, talvez aqui nós a gente nunca matou ninguém, a gente nunca roubou alguma coisa, né? Nós nos achamos pessoas boas, mas o maior pecado é quando nós não consideramos a Deus e nós não buscamos a presença dele na nossa vida, né? E quando nós então nos voltamos para ele, não é? O que acontece é que então a nossa vida começa a ser diferente, né? E Deus sabe dos anseios do nosso coração, né? De querer estabilidade, como o pastor Chino queria ir para o Japão, né? Queria se casar, né? A Milô, você estava falando para mim que ele não tinha falado isso antes, mas ele já olhava para mim do Sensei, já achava, né, uma pessoa legal, né? Mas não, o ensinamento da época era entregar tudo para o Senhor, né? E realmente ele entregou, e Deus considerou o desejo do coração dele, né? A palavra de Deus diz, né? Agrada-te do Senhor, né? E Ele satisfará os desejos do teu coração, né? Outro versículo que enquanto ele estava falando, estava vindo na minha mente, né? É aquele versículo que fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, quando nós buscamos a Deus, nós nos submetemos ao reinado de Deus, né, com a nossa vida, não é? Aquelas questões, e o contexto desse versículo são questões do dia a dia, todas as questões necessárias para a nossa vida, do dia a dia, né? Deus acrescenta. Eu acho lindo, eu sempre falo isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino, nos submeter à autoridade dele, né? E aí então Deus vai como que acrescentando. A gente não precisa nem pedir, ele vai acrescentando as bênçãos, né? As verdades e aquilo que é bom de fato para a nossa vida. Um outro versículo que veio à minha mente enquanto o pastor Oshima estava falando, né? Fala que quem quiser salvar ou ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por causa de Cristo vai ganhar. É um versículo às vezes difícil de entender, mas é um versículo extremamente profundo, né? No sentido de que em tudo que nós fizermos, desde as pequenas coisas até as grandes decisões da nossa vida, se nós a fazemos para que nós mesmos possamos ganhar, para que nós mesmos possamos sair bem, se as nossas decisões são focadas em nós mesmos e para nos satisfazer, para nós ganharmos, não é? Então, essas decisões fazem com que nós percamos, não é, aquilo que Deus tem de melhor para nós dar na nossa vida. Mas quando nós, muitas vezes aos olhos humanos, perdemos alguma coisa,
né? Nos privamos de alguma coisa por conta e por causa de Cristo, por causa do Senhor, não é? O que acontece é que, na verdade, nós ganhamos a vida. Então, eu creio que isso não é só para uma pessoa que foi chamada para ser pastor, para estar no ministério, né? Mas esses princípios regem a vida de todo ser humano, né? Primeiro a questão: eu já tenho a Jesus, eu já tive encontro com Jesus, né? Jesus já se fez presente na minha vida, né? Eu estou seguindo a Jesus, né? Será que eu estou me buscando em primeiro lugar atender os princípios do reino dele na minha vida? Será que eu estou perdendo por causa de Cristo para, na verdade, ganhar Cristo no meu coração? Eu creio que são perguntas muito importantes para que nós possamos estar fazendo sempre, né, no nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa vida, né, que exige tantas coisas. Às vezes nós ficamos tão absorvidos por essa correria, por essa vida, que nós perdemos o foco daquilo que é o mais importante para a nossa vida, que é seguir a Jesus, que é, às vezes, pelos olhos humanos perder, mas para ganhar a Cristo e ganhar a eternidade, né? E que, na verdade, que é no momento em que nós nos agradamos do caminhar e da verdade de Deus, é que então nós começamos a experimentar, não é? Deus satisfazendo os desejos do nosso próprio coração. Que a gente possa estar nesse dia pensando sobre a nossa caminhada. E assim, uma outra coisa que nós queremos pegar um gancho dentro desse contexto é no sentido de que nós nos preocupamos, por exemplo, os pais se preocupam com os seus filhos, né? E nós, logo quando pensamos em filhos, pensamos em cuidados, não é? Pensamos em dar uma boa condição de estudos para que eles possam, né, ser bons profissionais e possam caminhar bem na sua vida. Isso é um pensamento normal e, como a gente sempre fala, não é errado. Mas nós, como crentes em Jesus, como discípulos, seguidores de Jesus, nós precisamos também estar considerando se, seja como pais, né, se os nossos filhos querem servir a Deus de tempo integral, né, ou diretamente no ministério. Será que eu já orei alguma vez: Senhor, se o Senhor quer que eles sejam pastores, missionários ou obreiros, Senhor, fala. Será que a gente se preocupou em incutir neles esse ouvido atento para ouvir a voz do Senhor e incutimos também a obediência incondicional ao Senhor? Será que, como pais, nós estamos dispostos às vezes a gente, né, começa a criar sonhos, né? Meu filho vai ser, né, um cientista, meu filho vai ser um engenheiro, meu filho vai ser um médico, ele vai ganhar muito dinheiro, né? E eu vou usufruir da bênção dele, né? Mas será que a gente pensou, né? Meu filho vai servir ao Senhor, meu filho vai se desprender das coisas que não são do Senhor, meu filho vai ser um pastor, né? Eu lembro que quando o Senhor começou a tocar o meu coração para estar buscando a vontade dele, especialmente dentro dessa área, eu estava para ir para o seminário.
Um dos requisitos do seminário era que houvesse a aprovação dos pais para que eu fosse ao seminário. E isso era um requisito não só simplesmente, claro, oficial, mas era um requisito para saber se era a vontade de Deus que eu estivesse lá naquele seminário. E eu lembro, meus pais são crentes, desde que eu nasci, E eu lembro que eu achava que era só uma coisa assim. Mas quando eu fui falar com a minha mãe falou: Azael, não, você está começando agora no seu trabalho, você está começando a fazer suas coisas, não. Falei com o meu pastor, ele falou: Azael, não se preocupa não, vai dando aí entrada nos papéis que você precisa para fazer lá a parte do seminário, vai lá, não tem problema não, E aí, assim, e ora ao Senhor. E é o que nós fizemos, começamos a orar, fizemos todos os trâmites, e num culto normal, não teve nenhum apelo, não foi um culto de missões, não foi nada, mas Deus falou de uma maneira tão profunda, minha mãe, que ao terminar o culto, minha mãe falou assim: mas aí eu preciso falar com você. E aí nós saímos e ela falou: olha, Deus falou, e se Deus está falando para você, está indo e servindo de uma maneira mais direta, então não sou eu que vou segurar você, você vai, Então eu vi que Deus foi abrindo portas por portas, e outras portas que eu poderia falar aqui, que humanamente era impossível ver essas portas abertas para a gente se preparar, mas Deus fez milagres, Então, de nós podemos considerar, eu pessoalmente estou aberto, para fazer o que foi mencionado aqui. Jesus chega para os seus discípulos e fala, segue-me. Chega lá para Pedro, Tiago e João, lá no seu trabalho: olha, deixa tudo e segue-me. Será que nós estamos desprendidos suficientemente para também obedecermos ao Senhor? Se nós não tivermos, é porque nós temos outros deuses no nosso coração, que não é o Senhor. Então, os pais também, às vezes não querem abrir mão dos seus filhos, têm desejos que eles sejam isso ou aquilo, mas não estão pensando na possibilidade de eles estarem lá no norte da África, às vezes passando perseguição, às vezes passando necessidade, mas estar contente porque estão fazendo a vontade de Deus. Eu creio que esses testemunhos de pessoas que viveram, sem dúvida, outro momento da história, um outro contexto muito diferente do que nós vivemos hoje, mas os princípios permanecem, de desprendimento, de obediência, de ouvir a voz de Deus, para nós não perdermos a nossa vida, Uma das coisas que eu mais almejo ouvir da parte do Senhor é ouvir, servo bom e fiel, entra no teu descanso. Será que quando nós estivermos na presença do Senhor, nós vamos poder ouvir isso da parte de Deus? Ou vamos talvez, simplesmente ser salvo como pelo fogo, como dizem eles, e talvez termos perdido a oportunidade de ganhar de fato a vida para as coisas eternas, para as coisas de Deus. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser missionário, todo mundo tem que ser pastor, não é? Deus usa você como engenheiro, você como médico, futuramente, você como
um administrador, um funcionário público. Deus usa você, e se Deus colocou você ali, porque Ele tem um propósito, não é? Mas de sempre estarmos desprendidos para estarmos então sendo obedientes a Deus, para não perdermos a nossa vida, mas ganharmos. A Bíblia diz que aquele que quer ganhar a sua vida, né, viver para si mesmo, conforme na sua cabeça, sem considerar a Deus, ele perde. Mas aquele que perde por causa do Senhor, esse vai de fato ganhar. Vamos orar? Pai Celestial, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor sempre está olhando para nós com muito amor, com muito carinho, com muito desejo de nos abençoar e de nos fazer vivermos o eterno do Senhor hoje. E obrigado, Senhor Deus, porque a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos perdoe quando, por tantas coisas que nos são expostas, por talvez falta de aquietarmos o nosso coração, não percebemos esse plano perfeito do Senhor para nós e começamos a considerar outros planos. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a estarmos achegados ao Senhor, ao ponto de ouvirmos a Tua voz, de considerarmos a Tua voz e de obedecermos a Tua voz. Ainda que aos olhos humanos a gente possa perder a vida por causa do Senhor, mas que nós possamos obedecer e assim, Senhor Deus, experimentarmos da boa e perfeita vontade do Senhor e possamos estar experimentando, Senhor Deus, ganhar a vida para uma eternidade contigo e nos galardões que o Senhor tem para os seus amados. Senhor, nós temos aqui jovens, nós temos aqui pessoas que já são mais vividas, mas nós pedimos a Deus que o Senhor nos dê a cada um de nós essa sensibilidade de estar ouvindo a Tua voz, sempre desprendido de tudo, e possamos estar então sempre fazendo a escolha de seguir ao Senhor, mesmo que isso implique deixarmos muita coisa que aos nossos olhos parece ser importantes. Faz isso, Senhor Deus, no coração de cada um de nós, para que nós individualmente possamos crescer e caminhar perto do Senhor, para que também como igreja nós possamos cumprir plenamente o propósito do Senhor aqui neste mundo. Nós oramos a Deus pedindo isso a Ti, pedindo Tua misericórdia e Tua ajuda para vivermos a vontade do Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.